Libra, 12 a 18 de abril de 2020. Então vamos para a sua leitura de tarô da semana, tá? Então, esse canal é super novo. Como é que eu tiro as cartas para você que está me conhecendo agora? A gente troca uma ideia, faz um diálogo entre eu, você e o tarô, tá bom? Porque eu não parto do princípio que a gente faz perguntas, não é o que a gente quer saber, mas o que a gente precisa saber das cartas. Então eu tiro as cartas em duplas para a gente entender o que o tarô quer dizer para a gente. A partir daí a gente vai desenrolando essa troca de ideias e vai esclarecendo o assunto. Tá, vamos lá. Engraçado que tá saindo um tema, enfim, bem necessário para os dias que a gente está vivendo, ó. Vamos falar dessa dupla aqui, tá? A gente tem aqui o 2 de ouros com a carta da força. Então, um arcano maior, que é super importante. O arcano maior, então, ele, para quem não entende de tarô, né, o arcano maior é aquela força, é aquele campo vibracional do universo que a gente não tem muito como fugir dele, tá? O arcano menor tem a ver com o livre-arbítrio. Eu decido se eu vou fazer ou não. Já o arcano maior é uma força que está me chamando, eu estou dentro do campo. Então você está dentro essa semana do campo da carta da força. E você está vendo que o símbolo do infinito, ó, tá em cima dessa energia de feminino que está dominando uma força. Então essa é a semana, tá? Para você ter paciência, para você dominar a sua ansiedade, tá? E o fato de ser um arcano maior diz que vai ser fácil para você fazer isso, para você dominar a sua angústia, para você trazer toda a tua potencialidade que tem a ver com força e energia a seu favor, tá? Para que você possa trabalhar essa potencialidade no sentido das infinitas possibilidades, tá bom? Só que, lembra, tem uma dupla aqui, ó. É o momento de buscar equilíbrio, equalização de energias. Então você tem que pensar aí na tua vida, tá? Nas escolhas que você está postergando. Você está tentando equilibrar certas escolhas. Sabe quando você está mantendo duas coisas ao mesmo tempo? Sabe quando você tenta agradar duas pessoas? Sabe quando você tenta não dizer não para não desagradar alguém, mas ao mesmo tempo, ao não dizer não para uma coisa, você não agrada tanto quem você gostaria de agradar mais? Percebeu? Talvez o verdadeiro equilíbrio esteja numa tomada de decisão. Então, até quando uma decisão pode ser mantida em banho-maria? Então, a carta da força pede paciência, mas também pede um direcionamento da força para que você saia de uma situação onde o equilíbrio te tira do eixo e te desfavoreça. Mas vamos esclarecer um pouco mais essa situação, tá? Vamos ver que mais a tua leitura traz. E lembrando que essa é uma leitura semanal, tá bom? É importante que você veja a leitura do seu mês, porque essa leitura tá dentro da leitura do mês. A leitura do teu signo, viu? Tá muito boa. Assista se você não viu, tá bom? Já é positivo porque o teu mês está muito bom. Olha aqui. Então vamos lá. Então por aqui a gente já percebe que esse equilibrar-se tem a ver com algo na esfera das emoções. Existe algum delivery, alguma entrega, ou que te fizeram, ou que você quer fazer, tá bom? Que tá te desequilibrando por falta de tomada de decisão. É alguma proposta que você recebeu, ou que você vai receber, ou que você fez, ou que você vai fazer, tá? Mas que precisa de decisão, ou que precisa de alguma forma de ajuste, tá bom? Precisa ser mais assertivo. Então tenta adaptar aí a sua realidade, tá? Eu já vou mostrar essa outra carta. Tenta adaptar a sua realidade. Existe na sua vida alguma situação onde você expôs algum sentimento para alguém, não necessariamente uma declaração de amor, mas de repente você expôs algum sentimento, alguma angústia, de repente você que está num namoro, até que é casado, ou até alguma situação familiar, alguma questão de família, irmão com irmão, tal, uma coisa de amizade,
mas você não falou tudo, faltou falar um pedaço do que você precisava falar. Sabe essa coisa? Hã? É o momento, talvez, de dizer o que precisa ser dito, com a política necessária para não estragar a relação, mas não pode ficar faltando um pedaço. É o momento de ser honesto. Tenha paciência para dizer na hora certa. A carta da força pede que você não seja estúpido, que você não seja estúpida no seu posicionamento. Tá bom? Mas ao mesmo tempo, olha isso aqui que está acontecendo. Por isso que eu falei, vou mostrar daqui a pouco. Ó, tem uma coisa de uma luta contra um inimigo invisível. Você está lutando contra você mesmo, contra você mesma, ao não dizer o que precisa ser dito, ao não fazer o que precisa ser feito. E isso está te deixando em desequilíbrio. Suas energias podem ficar prejudicadas. Está vendo que esse sujeito, ó, na esfera prática, está lutando contra inimigos inexistentes. Às vezes, ao fazer o que precisa ser feito, nem vai acontecer nada de tão grave assim. Vamos continuar clarificando e lembrando, às vezes pode ser só um detalhe. Para alguns vai ser uma coisa macro, tá? Mas para alguns vai ser um simples detalhe. Então você precisa ir na tua leitura do mês para fazer as devidas relações. Vamos tirar duas cartas aqui. Tá, bom. Ok, vamos lá então. Aqui a coisa já entra num caminho específico, tá? É uma leitura para muita gente, aquela história toda. Então vamos lá. Se não encaixar para você, não força a barra, tá? O 7 de espadas é uma carta que sempre que sai nas leituras ele está acompanhada da carta da lua. Então eu vou precisar dizer aqui com muita clareza, tá? Essa duplinha, quando sai, e é difícil essas cartas saírem juntas, e ainda mais nessa dinâmica do que está acontecendo, tem a ver com alguma coisa escondida acontecendo ao teu redor. Você tá vendo que esse sujeito, ó, ele tá meio que fugindo com uma informação, porque as espadas têm a ver com coisas da razão. É como que houvesse, é como se houvesse ao seu redor alguma informação sendo sonegada, tá? Então eu vou abrir para uma outra possibilidade. Talvez para que esse equilíbrio exista, né? Ou você tenha que abrir o jogo para alguém sobre alguma coisa, ou alguém esteja precisando abrir o jogo para você. Por quê? Porque a carta da lua fala de questões que estão obscuras, fala de questões não reveladas. A carta da lua também fala, né, sobre o subconsciente, sobre caminhos ainda não revelados, sobre o jogo entre consciente e subconsciente. Mas na dinâmica dessa leitura, vamos lembrar, ó, olha o que saiu aqui, ó, tá? Uma entrega de uma emoção, de abrir o jogo emocional, percebeu? Só que acontece que enquanto existe a razão escondendo, tapando, ofuscando um sentimento real em relação a qualquer coisa, ferrou, tá? Então você deve pensar na tua esfera de amizade, no seu ambiente profissional. Casamento não aparece aqui, não fica com a pulga atrás da orelha quanto a traição, você que namora e que é casado. Tá, eu vou clarificar um pouco mais para entender essa questão. Vou até já perguntar pro tarô se tem a ver com traição afetiva, mas está mais para a esfera da amizade e para a esfera profissional. Por quê? Porque uma eventual revelação, tá, teria a possibilidade de te levar para um desequilíbrio energético a ponto de você descompensar. Percebeu? Por isso que você precisa dominar muito a sua força, ser estratégico, para que você possa dar a volta por cima. Eu vou tirar mais carta aqui, viu? Vamos lá, mais uma carta. Tá, mais uma. Vamos ver o que aparece aqui. Tá bom, tá. Aqui, ó. Então tá, eu fiz uma pergunta e perguntei se tem a ver com afetividade, com relacionamento, tá? Não para todos, claro, mas para um grupo de pessoas
essa questão envolve sim algo, alguma notícia, algo que desequilibra, que se revelado vai voltar a trazer equilíbrio, tá? Mas isso vai passar por um final de ciclo, tá bom? Isso vai passar por um final de ciclo, tá joia? Então, isso diz respeito principalmente, tá? Às mocinhas de Libra que estão me vendo agora. As mocinhas de Libra que estão me vendo agora têm que prestar muitíssima atenção aos homens que estão ao redor. O que é que você precisa dizer que está aí engasgado? Hã? Olha aqui a figura da imperatriz. Olha a essência desse arcano maior. Você acha que um empoderamento desse admite sapo na garganta? Perceba. Se for para dizer uma verdade, diga com elegância, como já saiu no outro arcano maior, controle a sua força. Talvez vai existir uma mágoa que leve a um final de ciclo, tá? Mas é necessário para que volte a haver equilíbrio, de repente até dentro dessa relação, tá bom? E os homens que estão vendo esse vídeo, prestem muita atenção nas mulheres que estão ao teu redor. Prestem muita atenção na responsabilidade que vocês têm sobre o feminino que está perto de vocês. É hora de você, como homem, se reinventar. Seja dentro do teu relacionamento como filho diante da tua mãe, seja dentro do teu relacionamento como namorado, como marido, como irmão de uma mulher, como companheiro de trabalho de mulheres que trabalham ao teu redor, tá? Tem um final de ciclo para um masculino que vai gerar mais equilíbrio, mas para isso tem que deixar de esconder certas fraquezas. A nossa historinha está se amarrando, tá bom? Ok? Eu vou tirar aqui uma carta oráculo para vocês, tá? Vamos aqui pro Ganesha, porque o Ganesha para abrir caminho. Vamos pro nosso elefante queridão. Vou fazer um corte aqui, vamos nessa aqui, né? Vamos ver o que sai. Perseverança. Olha aqui, ó. Sai a carta da perseverança. E aí, na dinâmica do jogo, esse jogo que saiu para você, então vamos entender de novo. Estamos falando dessa semana. Você precisa assistir a sua tiragem mensal. Sai o oráculo que fala, tenha perseverança diante desse jogo. Então, diante de certas revelações que precisam ser feitas, de certos sapos que precisam ser tirados da garganta, diante dessas verdades, precisa existir perseverança para se reinventar. Não estamos falando de romper uma amizade. Não estamos falando de mandar um colega de trabalho para aquele lugar. A gente está falando, ó, a carta da lua aqui, ó. A gente está falando de percorrer novos caminhos que vão levar para novos lugares nesse relacionamento. Cada uma dessas espadas estão fincadas em um chakra desse corpo que está caído. Existe um processo de cura acontecendo, que vai trazer esse balanço, que vai trazer um feminino de empoderamento para as mulheres e que vai trazer um masculino com menos medo das próprias emoções. Percebe a história que se fecha aqui? Tá bom? Então você observa esse jogo dentro da dinâmica da sua tiragem mensal. Delicado pra caramba e ao mesmo tempo sensível pra caramba. Mas não é pra desistir de relação nenhuma. É pra ouvir, saber escutar, ser sensível e perseverar e se reinventar, beleza? Para isso, vê os meus vídeos de superação pessoal lá do Instagram. Eu tô lá como @o.provocador, @o.provocador, tá? Aqui na descrição do vídeo eu tenho para você 2 áudios de meditação guiada para você ouvir, para você ficar bem relax e adquirir um equilíbrio dia após dia. Obrigado por ficar aqui até o fim desse vídeo, gratidão e até o próximo.